Ainda falando sobre travas e bloqueios, vamos fazer um resumo, fazer uma conclusão sobre este assunto. Falei de 4 homens: Pedro, Eliseu, Moisés e Paulo. Cada uma das experiências desses homens, né, que os levou a abandonar tudo, trocar o que eles tinham para seguir um novo caminho proposto por Deus, nos mostra um aspecto de experiências que nós devemos ter para nos destravar daquilo que nos impedem, daquilo que nos impede de frutificar e atingir o nosso potencial máximo. Então, por exemplo, na vida de Pedro, nós vimos que não há... Uma das travas que nos prendem, né, algumas são o medo de faltar, o medo de passar necessidade, o medo de não termos êxito, o medo do fracasso. O medo do fracasso é um bloqueio grande. Por que as pessoas têm medo do fracasso? Primeiro, porque elas acham que o fracasso é o fim, que o fracasso é a derrota maior. Elas acham que o fracasso vai mostrar o quanto que elas são ruins e pequenas. Mas você sabe, algumas vezes Deus permite que nós passemos por frustrações, porque até mesmo as frustrações nos ensinam, nos preparam, nos levam, nos dão lições que de outra forma nós não teríamos. Então, quando você é consciente da sua identidade, se você experimentar um revés, você não vai achar que é o fim de tudo, você vai procurar aprender com aquela situação e você vai procurar encontrar saídas, encontrar motivos para que aquela situação se transforme numa oportunidade para você. O fracasso não é o fim. Pode ser apenas um passo a mais, um degrau a mais. Né? Então, uma das outras travas que Pedro tinha era a culpa. O sentimento horrível é achar que Deus nos resiste, que Deus está sempre pronto para nos castigar e nos impedir e nos levar a uma humilhação, nos envergonhar. Você sabe, quando eu era mais novo, no início da minha caminhada, eu ouvia histórias de pessoas que iam repreender demônios, né, de endemoniados, obviamente, e que o demônio falava na boca do endemoniado e expunha os pecados daquele cristão que tinha uma vida torta e se metia, né, a repreender demônios. Quem então poderia repreender demônios, né? Quem que é justo, senão o Senhor? E aí a gente fica oprimido por esse medo e aquela sensação constante de que não somos qualificados e não somos santos e não somos bons o suficiente para fazermos nada, nem para termos êxito na nossa vida, nem para sermos cristãos. O cristianismo para alguns é um peso, é um fardo, é um sentimento constante de que está aquém. Eu não oro o suficiente, eu não leio a Bíblia, eu não jejuo, eu não sirvo a Deus. Então fica aquela culpa. Pedro foi liberto destas amarras, dessas travas. E ele estava gastando a sua vida em juntar tesouros ou sobreviver nesta terra. E o Senhor falou para ele: eu vou te fazer pescador de homens. Pedro viu um sentido para a sua existência, largou tudo, seguiu Jesus. Eliseu viu o poder sobrenatural. Não ande no natural. Não ande no natural. Você pode andar no sobrenatural.
Esses dias eu estava conversando com a minha filha e ela falou: eu geralmente eu considero que de cada, sei lá, 20, 30 pessoas, uma ou duas aceitam caminhar num nível mais profundo de discipulado. E eu falei para ela: é verdade, isso é o natural. O natural é isso, que de cada 20, 30, duas, três se despertam para avançar na liderança e trilhar o caminho do discipulado. Esta é a visão natural. Mas quem disse que tem que ser natural? Quem disse que para nós a vida é natural? O que Eliseu viu que o tirou do arado? Ele viu o sobrenatural. Meu irmão, existem travas que te prendem apenas no natural. Só o que é possível, só o que é permitido, só o que é alcançável, o que é mensurável, o que pode ser contado. Avance para o sobrenatural. O sobrenatural é a vida normal de todo crente. Então, que os teus olhos se abram, porque o teu ministério tem que andar no sobrenatural. Recentemente, nós pregamos uma palavra poderosa que o pastor Aloysio ministrou, que é nós temos que experimentar a vitória completa. Nós temos que ter a experiência da multiplicação na nossa vida. Quem tem a experiência da multiplicação, eu vou colocar o card aí que eu preguei na nossa igreja também. A experiência da multiplicação. Irmão, você que está me assistindo, você precisa abrir seus olhos para o sobrenatural. Precisa compreender que a oração é eficaz. Precisa compreender que a autoridade que Deus te deu, ela transcende o mundo natural. Precisa entender que a sua vida vai além desta dimensão. Quando os seus olhos abrem para o sobrenatural, por que não pode ser diferente? Por que não pode acontecer um milagre? Pode. Deus quer. Veja isso e travas vão cair na sua vida. Veja que coisa terrível. Se você espera só do possível, não vai chegar a lugar nenhum. Existem impossibilidades inúmeras para todo ser humano. Existem impossibilidades inúmeras, mas nós vivemos o sobrenatural. Moisés, ele viu que Deus tinha uma causa maior. Falei de Pedro, Eliseu, agora Moisés. O que Moisés viu? Ele enxergou uma causa superior. Que Deus tinha, o coração de Deus não estava apenas em libertar um povo da escravidão. O coração de Deus estava em formar uma casa onde ele pudesse habitar. Você percebe? Entenda que o projeto de Deus para você é maior do que aquele que você consegue enxergar. Talvez você esteja pensando: tudo que eu quero nessa vida é constituir a minha família, ser pai, a mulher ser mãe, ou ter uma carreira, ou, quem sabe, eu gostaria de ter um negocinho, não precisa ser muito grande. Sendo que o sonho de Deus para você pode ser muito maior, não coloque limites. Não coloque limites. Moisés queria apenas ver um pouco de justiça social. Deus queria levantar um povo do qual ele pudesse enviar Jesus. Moisés queria um pouco de justiça social. Deus queria salvar a humanidade. Você percebe? O sonho de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus é muito maior do que o nosso. Então, não limita, não coloca cerca, não confina o projeto de Deus na tua vida, achando que o que Ele quer fazer está restrito a coisas terrenas.
travas que te prendem é porque você pensa só limitado, né? Antigamente, eu ouvi algumas pessoas falando sobre a visão de frango e a visão da águia. É uma ilustração antiga, me perdoe se eu uso algo tão banal e tão antigo, mas ela ilustra de uma certa forma. Você sabe, a galinha não voa, ela tem asas, mas não voa. Não sei se é por falta de impulso, não sei se é por excesso de peso, não sei qual é o problema aerodinâmico da galinha, mas eu sei que tem um problema ali. A galinha só fica ciscando, olhando no chão, comendo minhoca, comendo migalhas. Essa é a dieta da galinha. Passa o dia inteiro ciscando e olhando para o chão. Dizem que se você riscar uma linha no chão, a galinha não sai daquela linha, fica só olhando para a linha, andando em cima da linha. Quem consegue atingir algo grande só com a visão de galinha? Muitas vezes a nossa visão é só uma visão de galinha. Vou dar um exemplo. Você pensa em abrir uma lojinha e Deus pensa em te fazer um comerciante internacional. Estou falando de coisas, mas você pode aplicar isso a tudo. Quer aplicar ministério? Você pensa em ter uma célula com 10 pessoas e Deus quer te levar a ser pastor de pastores. Aplica isso a tudo. Você pensa em ter uma casa normal, uma família ajustadinha, fazer um financiamento, comprar um apartamentozinho da prefeitura. E o que Deus quer? Te levar a ser pai de profetas. Te levar a gerar homens e mulheres que desempenhem os ministérios, os 5 ministérios na igreja. A nossa visão tem que ser ampliada. A visão da águia é muito maior. Recentemente ministrei sobre a águia também na igreja. Vou colocar aqui para você no card. Uma renovação extraordinária. Não limite o poder de Deus. Quando você se percebe trabalhando numa causa superior, trabalhando para um Deus superior, quais são as travas que resistem? Porque se você não se percebe trabalhando numa causa superior, para um Deus superior, para um ser maior, poderoso, os limites que você enfrentar, você entenderá que são intransponíveis. Você entendeu? Então, você passará por coisas que você pensará, puxa, aqui é o fim da linha. Mas quando você entende que o desejo de Deus é muito maior do que o teu, quando o faraó disser não, você fala, não aceito não como resposta. Você entende? Por fim, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência que as últimas travas caem nele. Paulo viu que a morte não pode deter. A morte não pode deter. Quem venceu a morte pode ser parado pelo quê? O apóstolo Paulo experimentou na sua carne a certeza e a convicção de que a morte foi vencida. Ele escreve isso. Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a enumerar. E ali ele enumera 17 inimigos. É a vitória completa. Tem uma mensagem sobre isso também. Então, imagine você sendo pai, sendo esposo, sendo profissional, e você sabe dentro de si que o poder da ressurreição reside em você. Quem pode vencê-lo? Por que perder a noite de sono? Por que sofrer pelo que ainda você não tem? Ainda não chegou nas tuas mãos. A irmã pode estar sofrendo porque ainda não conheceu o seu noivo e vê o tempo passando e vê o relógio biológico indo para frente e se pergunta,
Oh Deus, o meu propósito de ser mãe está se frustrando. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Entenda que Deus tem um propósito maior. Talvez o pai de família, desempregado com uma certa idade, infelizmente, cada dia que passa está mais difícil encontrar colocações no mercado de trabalho, né, para aqueles que são mais experientes, mais velhos, eu quero dizer. E talvez você pense, puxa, como é que eu vou investir? Como é que eu vou pagar o cursinho do meu filho? Como é que eu vou colocar minha filha numa boa escola? Deixa eu te falar, quem disse que teu filho e a tua filha estão limitados ao dinheiro? Quem disse que a tua família está limitada, que o dinheiro é um limitador para você? Entenda, viva a eternidade, o sobrenatural, que essas travas caiam da tua vida. Travas foram colocadas de diversas maneiras e oportunamente eu falarei como que essas travas entraram. Mas hoje eu encerro essa sequência falando para você: livre-se de todas as travas que te aprisionam. Livre-se, entenda que não há limites para você. Não tem por que não ser poderoso, não tem por que não ser sobrenatural, não tem por que não ser espetacular, não tem por que o poder de Deus não se manifestar na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.